A paz do Senhor Jesus, irmãos, paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu quero falar a respeito dos 7 trovões. É um conhecimento, é um estudo avançado do Apocalipse, porque o Apocalipse ele foi entregue de forma completa pra gente, só que Deus escolheu não falar sobre os 7 trovões. Então é como se Deus tivesse arrancado uma página do Apocalipse e confiado que os servos dele haveriam de buscar o que significa os 7 trovões, e a gente iria buscar esse conhecimento com base em todas as escrituras. Então, quando a gente vê o livro do Apocalipse, a gente vê que Deus está falando da mensagem do deserto, quando fala ali, por exemplo, no Apocalipse capítulo 12. Só que essa mensagem do deserto, ela já aparece em outros contextos do Antigo Testamento. O Apocalipse 12 é apenas uma confirmação das profecias que já haviam sido ditas. Então, Ezequiel capítulo 20 já falou sobre a mensagem do deserto, Oséias capítulo 2. Então, essa mensagem dos trovões, dos 7 trovões de Deus, ela também já foi falada pelo Antigo Testamento. Então, eu vou fazer a leitura do Apocalipse 10, depois eu vou fazer a leitura sobre o Salmo 29 e depois eu vou fazer a leitura sobre Jó no capítulo 37 e também no capítulo 26. Então, esses capítulos eles são importantes para a gente entender sobre o trovão de Deus, e a gente vai ver que o trovão de Deus já vem sendo falado ao longo de todo o Antigo Testamento. Da mesma forma que Deus já vem falando sobre os trovões, Deus também já vinha falando sobre trombetas. Então, quando chega no Apocalipse e fala de 7 trombetas, não é de se espantar. Da mesma forma que os 7 trovões não é algo novo, é algo que as Escrituras já vinham nos falando. Só que aprove a Deus não revelar completamente os 7 trovões ali, porque ele acredita que nós haveríamos de buscar. Já vi pessoas falando absurdos sobre os 7 trovões, pessoas falando que os 7 trovões são as 7 taças da ira de Deus. Não é verdade isso, porque o contexto ali do Apocalipse não é fazer isso. Deus não ia brincar com a nossa cara, no sentido de dizer que os 7 trovões não vão ser ditos, e aí passa 5 capítulos, chega no capítulo 16, Deus fala 7 taças que são 7 trovões. Não é isso que Deus faz. Muito pelo contrário, é um grande mistério que se encontra nas Escrituras. Outra coisa, os 7 trovões também não são para ser ignorados, como as pessoas costumam fazer, justamente porque o apóstolo Paulo disse: não desprezeis as profecias. Então a gente vai buscar os trovões de Deus no Antigo Testamento e a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso. Bora para a leitura do Apocalipse 10 e as seguintes explicações. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É importante entender esse contexto, então, desse anjo que está descendo envolto em nuvem. Para começo de entendimento, esse anjo é o próprio Cristo. Então, o estudo aqui é para pessoas avançadas, não vou explicar. O anjo, ele significa mensageiro. Então, não é que Jesus é um anjo, mas significa que a palavra anjo ali significa um mensageiro, ou seja, vi um mensageiro descendo do céu. É o próprio Cristo envolto em nuvem, conforme as próprias escrituras fala sobre ele estar envolto em nuvem. O rosto dele como o sol, então o sol está sinalizando a nova aliança. Em Mateus capítulo 17, Jesus vai se transfigurar como em sol, e essa transfiguração, os discípulos vão ver o rosto dele como se fosse mais brilhante que o sol. Então, toda vez que o Apocalipse e todas as escrituras falam que Cristo ele está brilhando como o sol, está falando da nova aliança. Então, precisa ser entendido assim, enquanto que a lua representa a antiga aliança. Quando você lê Apocalipse 12, você também percebe esse padrão. A mulher está vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés. Então significa que a igreja está revestida da nova aliança e ela está pisando naquilo que seria a antiga aliança, porque a antiga aliança são sombras e a realidade é a nova aliança. Então é isso, antigo e nova aliança, que não é
Antigo e Novo Testamento, porque é o entendimento, ou seja, a igreja está com o entendimento completo das Escrituras. Não é que jogou os livros dos profetas fora. Vai falar também dos pés como coluna de fogo, as pernas como coluna de fogo. Deus se utilizou de uma coluna de fogo para proteger o povo de Deus que saiu do Egito, para proteger eles da escuridão e do frio. Então, Deus também está trazendo essa imagem do resgate do povo do Egito para aquele contexto do Apocalipse 10. E, além de tudo isso, também falou do arco-íris, que se encontra sobre a cabeça daquele que está descendo. Então, ali já é uma alusão à aliança que Deus fez com Noé. Depois vai falar então que ele está com um livrinho e que ele coloca o pé direito sobre o mar, que é o pé mais forte, e coloca o pé esquerdo sobre a terra. Então, tanto o mar como a terra vai ser de onde vão surgir as duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Então Deus colocou o pé direito sobre o mar, porque é justamente sobre o mar que vai surgir a besta mais forte, que é a besta do mar, que é o próprio anticristo, e Deus também coloca o pé sobre a terra, que é onde surge a besta da terra, que é o falso profeta, o ajudante, o conselheiro de Belial, o conselheiro do próprio anticristo. E aí vai seguir falando o seguinte: E bradou em grande voz, como ruge o leão, e quando bradou, desceriram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então é como se Deus estivesse dizendo: eu poderia entregar para vocês a mensagem dos 7 trovões, só que eu não vou fazer isso, porque eu já entreguei a mensagem das 7 trombetas, eu já estou entregando a mensagem das 7 taças, eu já entreguei a mensagem do deserto, coisa que eu já havia falado pelo profeta Ezequiel no capítulo 20, eu já entreguei aqui a mensagem da besta do mar, da besta da terra, coisas que eu já havia falado pelos profetas. Agora vocês vão ter que saber que essa mensagem dos 7 trovões existe, só que eu não vou trazer essa mensagem aqui nesse livro. Os apóstolos não vão ler esse livro. Essa mensagem é para a segunda geração dos apóstolos. Essa segunda geração já tem o presente de ler o Apocalipse. Porém, vocês, para saber mais sobre os 7 trovões, vocês vão ter que fazer a leitura daquilo que se encontra nos profetas. Então, isso que Deus quis dizer pra gente. E é como se Deus também estivesse dizendo: vocês precisam primeiro ler o Salmo 29 para vocês entenderem o que eu estou falando sobre 7 trovões. Então, Deus poderia nem ter falado sobre os 7 trovões, só que Deus falou sobre os 7 trovões e falou: eu não vou revelar isso para vocês aqui no Apocalipse. Vocês precisam ir em outros textos para vocês achar o que eu estou falando aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. E o texto que a gente precisa é do Salmo 29. Eu vou fazer a leitura. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e Sirion como bois selvagens. Então, começou falando que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Essa expressão cedros do Líbano, ela representa um alguém altivo, um alguém soberbo. Só que logo em seguida vai falar de Líbano e Sirion. Esse Sirion é o Monte Hermon. Então é uma localização física que se encontra ali na terra de Israel. Então Deus despedaça os cedros do Líbano, Deus faz saltar como bezerros o Líbano e Sirion. Então Deus já está falando ali de uma localização literal. É o Líbano literalmente ali no Oriente Médio e é Sirion, que é o Monte Hermon, literalmente ali também em Israel. Então essa já é a primeira voz do Senhor. E aí vai seguir falando uma segunda voz do Senhor. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Então, já é a segunda voz do Senhor. A voz do Senhor despede chamas de fogo.
Então, essa chama de fogo aqui que é citada, ela inclusive está em paralelo com as trombetas, porque na primeira trombeta vai ser despedido fogo que vai queimar a terça parte da terra e toda a erva verde. Então, já começa ele tendo um paralelo com as trombetas. E aí vai seguir falando o seguinte: a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Esse Salmo 29, ele é riquíssimo, porque Deus está falando as 4 das 7 vozes do Senhor, ou 4 das 7 trovões do Senhor, onde o primeiro é Deus despedaça o Líbano e Sirion, que é o Monte Hermon, que é uma localização literal. Então, quando fala Líbano, também está falando de uma localização literal. Deus vai abater os cedros do Líbano. Depois, Deus despede fogo. Depois, Deus faz tremer o deserto. E depois de tudo isso, Deus faz dar cria às corças e desnuda os campos. Essa questão de desnudar os campos, Deus está fazendo uma referência à assolação que vai ter na terra de erva, ou seja, não vai ter vegetação na terra. Então, 4 das 7 vozes do Senhor já aparecem ali no Salmo 29. Para quem estuda o Apocalipse, você sabe que quando Deus começa falando dos selos, Deus separa em 4 selos seguindo um padrão, e os outros 3 selos, Deus segue um outro padrão. Então Deus fala primeiro de 4 cavaleiros, e aí os outros 3 selos já não é um quinto cavaleiro, já é uma coisa diferente. Então Deus falou de cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo verde e cavalo preto. Então Deus falou de 4 cavalos. Quando chega no quinto, já é uma coisa diferente. Quando Deus está falando das trombetas, Deus fala das 4 trombetas separadamente, e aí, quando chega nas outras 3 trombetas, Deus fala: ai, ai, ai das 3 trombetas que ainda tem para tocar. Então, é uma coisa separada, é 4 mais 3. São 7 trombetas, são 7 selos, são 7 taças, só que Deus separa em 4 mais 3. Não é diferente nos 7 trovões. Deus também separou em 4 trovões, ele já está revelando ali através do Salmo 29. Agora, os outros 3 trovões já vai ser uma coisa diferente. Vou fazer aqui a leitura daquilo que se encontra no livro de Jó, quando fala a respeito dos trovões de Deus, mostrando que esse mistério da gente não saber completamente o que significa os trovões de Deus, isso já se encontra desde a época de Jó. Como eu entendo que Jó viveu na época de Elifaz, que o texto vai citar Elifaz, ele era da descendência de Amaleque. Então, ele é filho direto de Amaleque. Ele é neto de Esaú. Então, Jó viveu ali mais ou menos naquele contexto histórico, depois de Jacó e José. Ele viveu por volta daquele período. Então, quando a gente fizer a leitura, a gente vai ver que desde aquela época as pessoas já tinham dúvida de entender qual é a voz de Deus, o que aquela voz significa. E essa pergunta se estende até os nossos dias, e ela está revelada através dos profetas de Deus. Bora fazer a leitura de Jó, capítulo 26. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a Raabe. Pelo seu sopro aclara os céus, e a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Fazendo a leitura de Jó capítulo 26 completo, que eu não estou fazendo aqui, você percebe que Jó está muito inspirado, porque Jó vai falar ao longo do capítulo o seguinte: de quem é o espírito que fala a tua boca? Quem é aquele que está te aconselhando para você falar essas palavras contra mim? Porque os amigos de Jó estavam insultando ele a respeito da honestidade de Jó. Então estava falando, você está nessa situação aí, doente, pobre, porque você pecou contra Deus. E aí Jó, confiando na integridade dele, sabendo que ele não tinha feito nada errado, ele vai falar o seguinte:
De onde vêm as palavras que saem da tua boca? Quem é aquele que está te aconselhando? E aí Jó vai falando firme ali com os amigos dele, coisa que ele não estava falando tão firme nos outros discursos. Deus inspirou Jó para fazer essa pergunta. Quem consegue entender o trovão de Deus? Quem tem essa capacidade de entender isso? E aí, no verso anterior, também falou que Deus é aquele que fere o mar, ou seja, já é uma alusão ao povo do Egito que haveria ainda de sair do Egito e atravessar o mar, e o mar haveria de se abrir para o povo passar em seco. Então, quando Jó falou aquelas palavras, o povo ainda não havia saído do Egito. Então Jó profetizou sobre aquele tempo futuro. Jó profetizou sobre a serpente veloz ou o dragão veloz daquele texto que vai ser abatido por Deus. Inclusive isso também se encontra em Isaías no capítulo 27. Isso vai acontecer no tempo do fim. É o Leviatã que vai ser destruído. Então significa que o Leviatã não é dinossauro, como as pessoas costumam falar. Leviatã é realmente um monstro do mar que ainda existe e que vai ser destruído por Deus no tempo do fim. Sobre isso treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. É importante lembrar que Eliú é o quarto amigo de Jó. Ele é um amigo que ele vai ser considerado completo inimigo por Deus, justamente porque Deus nem pede para Jó fazer oração por ele, e também Deus, ele não vai galardoar Eliú por nada. Então Eliú é alguém que é completamente desconhecido diante de Deus. Só que mesmo ele sendo um ímpio, ele ainda também falou sobre o trovão de Deus. Ele falou: ouça a voz do trovão de Deus. Ouça o que Deus está dizendo, porque ele faz coisas que nós não compreendemos. Eu tenho uma teoria. A teoria minha, o porquê que as pessoas não conseguem ligar o Apocalipse 10 com o Salmo 29, é porque o Salmo 29 está falando da localização exata do Líbano. Não tem como a pessoa falar que o Líbano que aparece ali é algo simbólico. Ou seja, Deus está falando que vai abater o Líbano. Deus está falando que o Líbano vai sofrer a ira de Deus. E isso só é possível porque o Líbano vai ter um papel no tempo do fim, e isso com base nas profecias contra Tiro. Então, você vai entender que a cidade de Tiro, literal do tempo do fim, ela aparece no tempo do fim e ela aparece através do Líbano. Então, você precisa conhecer isso. As pessoas que fazem pregação sobre o Apocalipse 10, eles não falam do Salmo 29, justamente porque o Líbano é a primeira voz de Deus, é o primeiro trovão de Deus, e não faz sentido falar que o Líbano ele vai sofrer o juízo de Deus, sendo que o Líbano, as pessoas não encaixam eles nas profecias. As pessoas nem conhecem as profecias sobre o Líbano que se encontram na palavra de Deus. Então, para a pessoa conhecer isso, ela precisa reunir os textos que falam sobre o Líbano, ela precisa reunir os textos que falam sobre Tiro, e juntando tudo isso, ela vai entender profecias muito específicas para o tempo do fim. Ela vai entender quem é a grande Babilônia que aparece no Apocalipse 17, que é uma cidade literal, que é a cidade de Tiro. Vou finalizar esse vídeo fazendo uma leitura rápida de Abacuque, capítulo 2, no versículo 17, e fazendo a conclusão também dos 7 trovões. E eu também vou explicar que os últimos 3 trovões, eles não são completamente entendidos por mim, mas a gente vai voltar a falar sobre os 7 trovões em próximos vídeos. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Esse texto ele é muito importante porque está falando no contexto do anticristo, e aí quando fala que
ele vai exercer violência contra o Líbano, literalmente, então significa que o anticristo ele invade a terra do Líbano, ele destrói aquela terra, e só é possível você saber e conhecer essas expressões e essa profecia específica sobre o Líbano se você entende as profecias sobre Tiro que se encontra em Isaías 23, se você entende as profecias sobre o Líbano que se encontra em muitos textos, como por exemplo nesse texto de Abacuque, como por exemplo no primeiro trovão de Deus que está lá no Salmo 29. Então, se você conhecer esses textos, você entender que Tiro se encontra no Líbano, então todas as vezes que falar sobre Tiro e falar sobre o Líbano, estão falando sobre regiões muito próximas, porque Tiro é a cidade de Tiro. O Líbano é aquela toda região, é um país que inclusive hoje ele ainda se chama Líbano. Então, você entendendo isso, você consegue juntar isso para o tempo do fim, você consegue entender quem é a grande Babilônia de Apocalipse 17, você consegue ter um entendimento muito mais avançado sobre o tema, beleza? Eu recomendo vocês assistir os meus vídeos aqui no canal sobre Isaías 23, sobre Ezequiel 26, 27 e 28, tudo isso está também relacionado com os 7 trovões de Deus. Então, esse vídeo é um vídeo específico sobre os 7 trovões, mas que ele consegue ligar com os textos e com os meus vídeos sobre o Apocalipse que tem a playlist no canal. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.